Somos pessoas comunicativas. Gostamos de estarmos conversando com outras pessoas, tendo várias e várias conversas durante o dia. Com as redes sociais, nós podemos estar conectados com outras pessoas que nem sequer vemos ou já vimos pessoalmente. Isso acaba atraindo as pessoas de longe, mas afastando-as de perto. E muitas vezes nós falamos coisas que desagradam a Deus. A Bíblia fala claramente que nós devemos polir nossas palavras, falar as coisas da maneira correta, ter em mente que as nossas palavras devem ser levadas de maneira agradável. Não agradável no sentido de tentar agradar as pessoas, mas agradável no sentido de edificar, falar para as pessoas aquilo que vai edificar. A nossa meditação agora tem a ver com isso. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui nós percebemos claramente que o crente, o cristão, ele não pode ter saindo de sua boca palavras inúteis. A ideia de palavra torpe é a mesma ideia de uma árvore que tem ali dentro algo podre. É como é descrito, por exemplo, por Jesus, é a mesma palavra que ele usa quando fala da árvore que não dá bons frutos. Aquela árvore está podre, ela não pode dar bons frutos, ela é torpe. Da mesma forma, as nossas palavras, quando soltamos elas de maneira torpe, que não traz frutos, nós estamos pecando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, superficial, inútil. Perceba que não é fácil. Nós nos acostumamos a falar sempre coisas e estarmos constantemente falando coisas que não são edificantes, coisas superficiais, coisas inúteis. E nós devemos lembrar que, se aquilo não vai edificar, nós devemos ter em mente que podemos evitar. É o que é descrito aqui. E sim unicamente a que for boa para a edificação. É pensar, quando nós estivermos conversando com pessoas, se as minhas palavras vão trazer edificação para o próximo. Se o que eu estou dizendo vai trazer mais vida para o próximo, mais aproximação de Deus, ou se vai distanciar aquela pessoa de Deus. Nós devemos ter em mente que devemos obedecer a Deus. Devemos buscar servir, amar, ter alegria em Deus. E isso envolve nossas palavras. É descrito em Tiago capítulo 3 que aquele que domina a língua é perfeito varão. E nós devemos ter em mente, por exemplo, em Provérbios, que existem muitos versículos em Provérbios, muitos provérbios, que falam sobre nós termos controle da nossa língua, dominarmos nossas palavras, pensar antes de falar. O sábio, ele medita no que há de responder. Ele não responde de maneira simplesmente irada, simplesmente impensada. Então nós precisamos ter essa sabedoria do alto, de usar nossas palavras para edificação, para dar frutos, e não usar nossas palavras de maneira inútil, fútil, que não vai trazer nada de bom. Perceba a continuação do versículo 29 que ainda diz: conforme a necessidade, ou seja, nossas palavras devem ser conforme a necessidade da ocasião. Nós falamos de maneira desnecessária e acabamos falando bobagens, coisas fúteis. Então nós precisamos entender: será que é realmente necessário eu falar isso? Será que é realmente necessário eu me expressar dessa forma? Nós devemos ter isso em mente. Qual é a necessidade? Vai edificar? E qual é a necessidade de eu falar isso? Precisa mesmo? É realmente necessário? E por fim, o versículo ainda nos diz: E assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a graça que nós recebemos de Deus, a graça que é derramada sobre nós, a graça que nos salva, nos transforma, nos faz novas criaturas, essa graça nós podemos transmitir aos outros pelas nossas palavras. Obviamente que pelas nossas atitudes, porque a árvore se conhece pelos seus frutos, mas também pelas nossas palavras, o que nós dizemos. Por isso que ele diz: não fale coisas torpes, mas sim unicamente o que edifica, e que isso seja conforme a necessidade. E assim, consequentemente, isso vai transmitir graça às outras pessoas. Você quer transmitir graça às outras pessoas? Quer transmitir às outras pessoas o que Jesus fez em sua vida? Não fale coisas torpes. Fale as coisas que edificam. Fale as coisas que são necessárias.
e você vai perceber como Deus vai te usar mais e mais para honrá-lo, para glorificá-lo e para que você dê bom testemunho, para que você transmita o que Deus fez em sua vida, o que Deus faz em sua vida, você consiga transmitir pelas palavras. Faça isso, que nós todos juntos possamos ter palavras de edificação, palavras de graça, palavras de incentivo, de amor, de paz, e não palavras que vão destruir a vida de outros. Que Deus te abençoe.